No meu choque cultural em São Paulo, o que mais me impactou, o que eu fiz para superar, o que eu acertei, o que eu errei, é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. A todos vocês, podem entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Eu morava em Salvador e em 2017 eu fui requisitada para trabalhar em um projeto no escritório da companhia em São Paulo, capital. Vide episódio 16. Quando foi oficializada a minha mudança, meus colegas de trabalho começaram a me bombardear com uma série de recomendações. E aí foram falando que eu precisava mudar meu comportamento, que eu era expansiva demais, que eu era brincalhona demais por padrões paulistanos, que eu precisava mudar a minha forma de vestir, eu usava cores vivas, e isso ia de encontro ao padrão de se vestir do mundo corporativo paulistano na época. E isso foi entrando na minha cabeça e quando eu realmente me mudei, eu carreguei essas recomendações junto. E aí logo que eu cheguei no escritório em São Paulo, eu fui cumprimentar uma gestora que de vez em quando ela ia para a empresa na Bahia. E quando eu falei com ela, a primeira coisa que ela me falou: você vai sofrer aqui em São Paulo. Eu sou paulistana, trabalhei um bom tempo na Bahia e eu sei que a diferença cultural é muito grande. No início eu não senti muito essa diferença porque eu estava trabalhando num projeto que tinha muitas pessoas de fora. Tinha muita gente da Bahia, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Culturalmente falando, eu me sentia em casa. Após um ano, essas pessoas saíram, só ficou basicamente eu de fora e eu fui deslocada para um setor que tinha predominância de pessoas de São Paulo. De fora só tinha eu e uma outra pessoa que era de outro estado, então era assim 99% de pessoas da cidade. No início eu ficava me policiando, conforme os meus colegas lá da Bahia haviam me recomendado. Eu agia completamente oposto ao que era a minha essência. Após 3 meses, o Senhor começou a me mostrar que isso não estava certo. Que quando a gente tem uma coisa boa, como dar bom dia em qualquer lugar que a gente chegue, de ser agradável, de ser leve, de ser divertida, a gente não pode perder isso para se encaixar em um determinado padrão. Um belo dia, joguei esse comportamento engessado que não tinha nada a ver comigo fora e passei a agir conforme eu agia normalmente quando eu trabalhava na Bahia. A primeira atitude que eu tive foi em relação a uma colega de trabalho. Eu me ofereci para encher a garrafa de água dela e ela ficou totalmente surpresa. Acho que ela não estava muito acostumada com esse tipo de atitude. No dia seguinte, ela já me recebeu totalmente diferente. Quando eu dei bom dia, ela já me respondeu com um sorriso no rosto, meio que fazendo questão de me cumprimentar, que não era o que acontecia antes. Daí em diante, eu comecei a observar o que eu poderia fazer para quebrar o gelo em cascata. E aí eu ficava observando se alguém tinha alguma necessidade de trabalho que estava meio emperrada, eu me oferecia para ajudar, fazia ponte com a empresa na Bahia, mesmo não tendo nada a ver com o meu trabalho em si. E assim, pouco a pouco, eu fui me aproximando de todos os colegas da sala. E aí eu fui me soltando e agindo com o meu comportamento que era original. Passado um ano, quando eu estava me mudando dessa sala para uma outra, eu percebi que, na verdade, eu não só não tinha sido influenciada pelo comportamento mais retraído deles, como eu consegui inserir no ambiente deles o meu comportamento. Eu entendi que eles gostavam disso, eles não tinham no cotidiano deles pela cultura que foi imprimida ao longo dos anos. Em meio a isso, tinha uma coisa que me incomodava muito, que era a questão de eu dar bom dia no elevador, no banheiro ou em algum outro setor e as pessoas não responderem ou responderem baixo demais, meio que sem vontade de responder. Para mim, isso foi de todos o que mais me abalou. E aí um dia, eu conversando com um colega baiano que trabalhava lá há muito mais tempo do que eu, e aí ele falou o seguinte, ele falou: Jesuíta, faça o que você achar que deve e não espere nada em troca. Foi muito bom ouvir isso, porque a partir daí eu perdi a necessidade de receber um retorno das pessoas. Até porque eu comecei a entender que, na verdade, não eram eles que estavam na minha terra, era eu que estava na terra deles. Onde, na verdade, eu deveria primeiro ter procurado saber como eles pensavam, como a cabeça de um paulistano funcionava, para depois, aos poucos, e com calma,
e fazendo diferença naquilo que eu achasse que seria uma contribuição para a cultura deles. Só deixando claro que eu não estou aqui querendo dizer que a cultura da Bahia é melhor do que a cultura de São Paulo. São culturas diferentes, que tiveram influências diferentes e cada uma tem o seu lado bom e o seu lado ruim, naturalmente, como qualquer cultura. Quando eu cheguei aqui, eu só via os gigantes. Eu não entendia que a terra também poderia emanar leite e mel. E eu não falo só no sentido de produtividade, mas no sentido de coisas boas culturais que a cidade de São Paulo poderia também contribuir para o meu aprendizado. Eu só olhava para aquilo que aos meus olhos eram defeitos, a questão de não cumprimentar as pessoas, o comportamento que aos meus olhos de baiana era um comportamento frio, mas aqui tem outras coisas boas. Uma coisa que tem aqui em São Paulo que eu admiro bastante é a questão do cavalheirismo. O cavalheirismo aqui é muito acentuado. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo 3 coisas. Primeiro, que independente de onde eu esteja, se o meu comportamento não for agredir a cultura local, eu tenho obrigação de compartilhar o lado bom da minha cultura para agregar a vida deles. Eu entendo que o grande barato entre a junção de culturas é cada uma contribuir com o que tem de bom e assim a gente promover o aprimoramento entre as culturas do nosso país. Por exemplo, na academia que eu malhava, as meninas usavam sempre preto, cinza e branco. É uma cartela de cores que, assim, para um baiano é terrível. E eu não mudei o meu jeito de me vestir. Eu usava roupa verde limão, eu usava pink, eu usava vermelho, eu usava amarelo bem aberto. E não demorou muito, as meninas começaram a usar cores vivas. Ou seja, elas tinham vontade de se vestir assim na academia, mas precisava que alguém rompesse com o padrão para elas irem atrás. A segunda coisa que eu aprendo, se eu vou me mudar de cidade, antes de me mudar, eu preciso estudar a cultura do lugar. Eu preciso entender o que eu posso contribuir positivamente para a cultura local e o que eu preciso aceitar sem sofrimento. Além de entender como eu preciso lidar com o que é importante para eles. Eu tinha essa visão em relação à mudança de país, mas em relação à mudança de cidade dentro do meu próprio país, eu não via dessa forma. Só que a gente está num país que ele é multicultural. Tem cidades com uma diferença cultural muito grande, como é o caso de São Paulo e Salvador. A terceira coisa que eu aprendo é que servo obedece mesmo sem entender o propósito de Deus. Eu não queria vir para São Paulo, eu vim por obediência ao Senhor, porque eu sabia que em meio a tanta insistência do meu gestor da Bahia e da gestora de São Paulo para a minha transferência, tinha a mão de Deus. Deus tinha um propósito nessa transferência. Eu estou aqui há quase 6 anos, eu ainda não consegui enxergar de forma clara qual é esse propósito, mas eu continuo aqui por obediência ao Senhor. Tem um texto que eu gosto muito que fala: não te mandei eu, seja forte e corajoso. Compartilhe com quem se mudou, que vai se mudar de cidade ou país, para que essa pessoa não passe pelo choque cultural que eu passei. Se eu tivesse tido esse conhecimento antes, a minha mudança teria sido muito mais suave. É isso, espero que tenha valido a pena seus preciosos minutos aqui comigo. Se o canal tem agregado alguma coisa à sua vida, se inscreva. Se o conteúdo foi relevante, dê um joinha. E aquele velho e grande cheiro para todos vocês e até o próximo vídeo.